Salve, salve vocês! Esse é o Mindcast Brasil, o podcast que vai impulsionar o seu potencial e transformar sua jornada para o sucesso. Hoje, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Bruno Emerli, médico pós-graduado em psiquiatria, cristão, esposo da Amanda, pai da Clara e do Léo, e nas horas vagas tira fotos e conta história. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu deixo aqui a minha gratidão pelo convite. E essa parte final da minha apresentação é a que eu mais gosto, porque se deixar, eu conto história aqui até amanhã. Tem que ter hora para acabar, senão a gente não para o podcast, não. Tanto que a gente conversou aqui antes de começar, já dava tempo de ter terminado o episódio, né? Mas tá bom, é isso aí. Realmente excelente. E, como de costume, né, para o nosso público aí, que talvez ainda não te conhece, você contar um pouco da sua história, da sua origem, né? Como é que foi o início aí do Dr. Bruno e o que você traz, né, dessas infância, né, como princípios aí que norteiam sua vida até hoje. Claro. Eu fui nascido e criado no interior do Espírito Santo, da cidade de Linhares, Espírito Santo. É uma cidade que fica mais ao norte ali, né? Fica cerca de 130 quilômetros de Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Para os valadarenses e para o pessoal aqui da região que gostam de ir para a praia, não é perto de Guarapari, tá, gente? É mais perto de Buriri ali. Tá mais perto de Buriri do que de Guarapari. Mas fui criado lá, criado pelos meus pais Gilmar e Sônia, que sofreram bastante comigo aí na minha criação. E eu dei muito trabalho para quem estava ao meu redor. E talvez por isso que eu tenha escolhido a psiquiatria, né, para seguir aí na minha vida. Mas o que eu trouxe de mais precioso da minha formação, certamente, é a minha base cristã, sólida, que eu aprendi desde o início, com os princípios morais e éticos que me foram ensinados, mesmo tendo passado por momentos difíceis e de talvez até alguma certa rebeldia, aí até a fase da adolescência, mas todos os princípios plantados em mim lá atrás, eles nunca foram esquecidos, né? E para quem não me conhece, eu sou médico formado pelo FJF, fiz pós-graduação em psiquiatria pelo Albert Einstein, em São Paulo. Atualmente eu sou membro do Observatório Internacional de Neurociências e de Desenvolvimento Humano da Logos University International, que é a Unilogos. Aí tenho o prazer de fazer parte dessa equipe aí como pesquisador. E trabalho aqui na cidade de Governador Valadares. Hoje sou médico auxiliar do Instituto de Psiquiatria Dr. Francis Silveira. Deixo aqui, inclusive, o meu abraço ao Dr. Francis, que além de ser meu chefe, é meu amigo pessoal. E me deu muita oportunidade e me ensina muito até hoje. Um grande psiquiatra, né? Eu sou suspeito para falar, mas aqui na nossa região, todo o leste de Minas, aí, ele tem um trabalho fantástico. E além de trabalhar como médico auxiliar do Dr. Francis, eu também tenho os meus atendimentos de consultório, né? Atuo aí no CAPS da cidade de Tarumirim, cidade próxima aqui no interior, e também nos atendimentos de psiquiatria no ambulatório da cidade de Periquito. Sou o esposo da Amanda, pai da Clara e do Léo. O Léo que está para nascer a qualquer momento. Olhei o celular agora há pouco ali para ver se tinha contração, mas está marcado para a próxima semana. E a Clara, minha filha, tem 1 ano e meio, muita energia, muita saúde e fala tanto quanto o pai. Às vezes os coleguinhas ficam assustados, tanto que ela fala, na verdade os coleguinhas não, né? Os pais, as mães, ela fala muito. Eu falo assim, gente, olha a genética do pai, não tem como ela não falar muito, né? E essa é a brincadeira do início, de que nas horas vagas eu conto história, porque eu gosto muito de conversar. Sobre a fotografia, que eu falei que também tiro foto nas horas vagas. Fotografia é meu hobby e sou apaixonado por fotografia de natureza, principalmente. Focado aí mais na fotografia de aves, né? Mas também estou explorando aí uma nova área de fotografia, que é do mundo microscópico aí, da fotografia, tentando atingir insetos bem menores, que também é uma área muito legal, porque é muito importante que todo mundo tenha um hobby, tenha alguma atividade de lazer, para poder sair um pouco, né, da pressão do cotidiano e principalmente sair um pouco da sua rotina desgastante
que é muito comum que nós tenhamos uma rotina dessa forma no mundo em que vivemos hoje. Então, isso é um pouquinho aí da minha história, mas a gente falava no começo, né, que hoje aqui é para bater um papo de tudo que vocês quiserem me perguntar e se vocês quiserem aprofundar, eu tô à disposição. Com certeza a gente vai usar essa oportunidade aqui, porque igual, né, você está até falando com o Dr. Bruno, nosso principal foco aqui, né, é trazer conhecimentos, né, todos os nossos convidados aqui são pessoas, né, das mais gabaritadas, que tem algo, né, na verdade algo não, que tem muito a passar e, de fato, dar esse start, que às vezes, muitas vezes as pessoas estão ali, mas eles estão ali, não sabem o que faz na vida, a vida às vezes não está fazendo sentido para ela. E o que a gente sempre prega aqui é que a vida só vale a pena se ela tiver propósito, né? Na verdade, o propósito ele está inerente aí. Se você não tem propósito, você fica como um barco, né? Na verdade, você fica um barco ao léu, né? Você fica sem destino, sem rumo. Então, por isso que é importante. E trazendo, né, essa área, né, da mente, que eu acho que é o que comanda tudo, né? A gente com certeza vai explorar bastante. Eu tenho certeza que nossos espectadores vão ter insights aí, vão de fato mudar a sua visão do mundo, né? E já pegando esse gancho que você falou, nessa questão da correria, do dia a dia. Hoje a gente não tem como, a não ser, né, para alguns meros mortais privilegiados que moram no campo, né, talvez ainda com aquela mentalidade né, do povo antigo, né, que talvez eles não tenham esse estresse rotineiramente no cotidiano. Então, qual que é, né, a importância de você manter essa manutenção da mente para enfrentar, né, essa selva de pedra que a gente vive hoje em dia? Eu sempre falo que a mente ela é tão vital quanto o coração. E eu gosto de falar isso porque existe um preconceito inerente com a busca por ajuda quando tratamos de questões relacionadas à saúde mental. Mas é muito difícil você achar alguém que tem algum preconceito de procurar um cardiologista. Eu nunca vi ninguém que tenha preconceito mesmo de ter vergonha de falar assim, não, eu vou num cardiologista fazer um check-up. Isso eu nunca vi, né? Vai no cardiologista, faz eletro, faz mapa, exame de esteira, mas se é para ir num psiquiatra, não, mas está doido, tem psiquiatra, você está ficando doido, né? Então eu gosto de falar isso com algumas pessoas para puxar esse gatilho na mente e tentar mostrar que a sua mente ela é tão vital quanto o seu coração, né? Por quê? Sem saúde mental não existe saúde física. Não existe. Pode ser uma saúde física, uma pseudo-saúde física. Você está mascarando ali. Por quê? Se a sua mente ela não estiver em equilíbrio com o seu corpo, com aquele corpo saudável, certamente o seu corpo vai dar alguma pane. Vou colocar entre aspas aqui. Para um público leigo também. Os transtornos neuropsiquiátricos, os transtornos mentais, os transtornos psiquiátricos, eles têm naturalmente esse preconceito, né, enraizado. Um estigma muito forte. Então, é muito importante que a nossa luta sempre seja inicialmente para cancelar esse estigma. E a partir daí nós vamos começar a mostrar para as pessoas que manter um equilíbrio da mente é de extrema importância. E um pouco mais além, eu vou um pouco além aqui. Isso é vital. Não existe vida sem saúde mental. Não existe. Porque sem a saúde mental, pode ser que muito em breve a vida até se extinga. Não, então, isso é importante. Nós precisamos focar na importância da saúde mental. E eu gosto de pegar pesado com isso inicialmente, para que as pessoas cancelem o estigma, parem com isso, cancelem o preconceito, e aí a gente consegue sim iniciar uma abordagem para explicar a importância, né, de manter aí a mente saudável. Olha só, se o doutor me permite, né, eu vou fazer uma ponderação que é a minha opinião, né, lógico, não estou aqui para criar dilema médico,
né? Mas, na minha opinião, a mente ela é até mais importante do que o coração. Por quê? Porque, né, eu já tive oportunidade de intervenções com surtos psicóticos e psiquiátricos, e não tem como, eu tento ser muito empático no meu dia a dia, me colocar no lugar do outro. Eu falo assim, eu naquela situação, imagine se fosse eu ali, né, transtornado, eu prefiro morrer do coração de uma vez e não passar por isso, do que continuar vivo passando por isso. Então, assim, de fato é uma coisa muito grave, né? A mente do ser humano, né, ela é muito complexa. Aí você vai ver o cara tá ali, ele acredita naquela realidade que tá só na mente dele e, enfim, às vezes acaba até, né, perdendo a vida, igual o senhor falou, porque, né, tá vendo uma coisa, né, talvez é um quadro esquizofrênico, eu não sei. E então isso é muito grave, né? Então, assim, de fato, eu acho que é muito mais importante a mente do que o próprio coração. O foco, eu acho que a gente tem que estar sempre com foco no sofrimento. Essa questão de se colocar no lugar do outro, ela é extremamente importante. E eu falo com as pessoas que, às vezes, você... às vezes tem eu vou citar aqui nas palavras que eu ouço, às vezes, de pai, de paciente ou de cônjuges. Assim, tá querendo chamar atenção, tá fazendo isso para chamar atenção. Existem alguns transtornos de personalidade que, naturalmente, chega-se à conclusão de que o paciente está realmente se colocando numa situação onde ele deseja ser ali o centro daquelas atenções e tudo. Existem alguns transtornos de personalidade, sim, nessa área. Mas o que eu sempre falo, principalmente para os familiares, que são aqueles que estão mais próximos e que estão sofrendo com aquilo, é que o paciente também sofre. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente levar em consideração é que o paciente também sofre. E aí entra o que você falou, né? Às vezes, um infarto fulminante, né? Vamos dizer assim, um infarto agudo ali do miocárdio, onde o paciente não tolerou e veio a óbito, talvez o paciente não tenha convivido com a dor durante a vida, tenha sido rápido. Mas nos transtornos mentais, via de regra, o paciente convive com o sofrimento. Convive com ruminações de pensamentos, e sempre pensamentos ruins vindo à mente, né? Em alguns casos. Em outros casos, o paciente convive com preocupações excessivas que, às vezes, o impedem de fazer atividades básicas do cotidiano. Em alguns outros tipos de transtorno, vou dar um exemplo aqui no toque, né? A gente tem ouvido sempre, às vezes, de colegas, familiares, eu tenho toque, eu gosto sempre de deixar essa caneca aqui na frente disso aqui. Bem, você pode ter ali uma obsessão com isso, às vezes um comportamento compulsivo de sempre querer colocar a caneca ali e tudo, mas falando de um transtorno obsessivo compulsivo, em alguns casos mais graves, às vezes o paciente ele não consegue se locomover, ele não consegue andar da casa dele até um ambiente social que ele queira participar, nos casos mais graves, porque ele precisa fazer aquilo de uma certa forma, tudo. Então, assim, o sofrimento é muito importante e as pessoas vivem, os pacientes vivem com esse sofrimento, né? Então, assim, eu não vou puxar para o lado de ninguém, falar o que é pior, mas uma coisa eu te garanto, o paciente que vive com um transtorno mental, ele sofre. E às vezes ele leva esse sofrimento ao longo da sua vida, até o final da sua vida. Então, lembre-se sempre, aquele paciente que está naquela situação também está sofrendo. Muitas vezes, as pessoas ao redor também estão sofrendo. Mas lembre-se que o paciente está sofrendo. Sobre isso, doutor, tem um caso que aconteceu em Valadares há pouco tempo, um caso que nos comoveu e mexeu muito com a estrutura da cidade e levantou uma discussão. Primeiro, voltando à situação que o senhor falou e levantou, no preconceito. Eu acredito que essa é uma das coisas que tem que ser combatida. Porque quando uma pessoa fala assim, a grosso modo, vou no psiquiatra, a primeira coisa que você fala, parece que tá ficando doido, tá com algum problema, o cara tá doido, tá indo no psiquiatra. Não tem nada a ver. Existe um preconceito, e isso é fato. Isso falou muito bem, o cara vai no cardiologista que acha que vai estar com problema no coração e não tem nada. Mas aí a pessoa às vezes fica com vergonha de buscar um tratamento, uma ajuda, passando por um sofrimento e acaba em situações graves como essa que eu vou contar agora. Em Valadares aconteceu um fato de um paciente em surto psicótico. A mãe chega em casa, acredito que o Eliseu deve ter ouvido falar esse caso. E nos emocionou muito. A mãe chega em casa, o filho em surto psicótico, a família não procurou ajuda de um profissional da saúde. E o filho falou para a mãe desse jeito. Isso foi há poucos dias atrás. Eu tô querendo matar a senhora.
tem uma coisa na minha cabeça mandando matar a senhora. Sai de casa. Aí a mãe, não, meu filho, vamos orar. Não, eu quero matar a senhora, eu vou matar a senhora hoje. E a mãe falou, não, vou fazer uma oração e vai passar. Fez uma oração, e ali naquele primeiro momento o menino se acalmou, a mãe foi pro quarto, algumas horas depois ele matou ela. Isso foi aqui em Valadares. Ele estava totalmente em surto psicótico. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Precisava de ajuda, precisava de tratamento, mas tá aí um caso em surto psicótico que ele estava sofrendo. Eu acredito que nesse momento que ele fala com a mãe assim, eu tô querendo matar a senhora, ele estava em sofrimento. Porque era como se ele falasse com a mãe, sai daqui. E é massa essa dualidade na mente. Ele exatamente. tá querendo matar, mas não quer. Ele não sai de casa. Sai daqui que eu como quero é te que a matar. mente é uma coisa assim, fenômeno, assim. E às vezes, doutor, pessoas que estão em volta ali, essa é java do cara, esse cara tá querendo chamar atenção. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso acontece, né, doutor? Sim, acontece muito, infelizmente. E essa frase é muito triste, né? Ah, tá querendo chamar atenção. Ela é muito triste porque, como eu citei lá no início, é até possível, em alguns transtornos de personalidade, por exemplo, que isso seja verdade, né? Que não seja uma alteração grave de pensamento que esteja levando o paciente àquilo e que seja uma simulação. Existe, por exemplo, como possibilidade diagnóstica, o que nós chamamos de simulação consciente, que é um diagnóstico diferencial de outros casos, como um que saiu na mídia recentemente, super comentado aí pelos internautas, que foi um que saiu numa grande emissora, num domingo à noite, falando sobre um transtorno dissociativo de identidade. Onde a discussão era, é simulação consciente ou é realmente dissociativo de identidade? Isso tem que ser papo para um outro podcast, porque esse assunto já por si só é muito grande. Mas poderia ser um dissociativo de identidade ou poderia ser uma simulação consciente. Voltando para o caso agora. Quando alguém fala, isso é histeria do paciente, isso é simulação, eu não gosto dessa frase, eu acho muito triste, porque você corre um risco grande. Você corre um risco grande de ter desfechos trágicos ao duvidar do sofrimento mental do paciente. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: é frescura, está querendo chamar atenção. Quem fala isso corre um grande risco de estar diante de um desfecho trágico em breve. Então, deixe para um profissional capacitado ter as suas impressões diagnósticas, fazer o tratamento que ele julgar adequado, e se um dia o profissional realmente fechar o diagnóstico, não, isso é simulação consciente, vamos fazer a psicoterapia, vamos fazer um acompanhamento periódico, tudo bem. Agora, o foco é a vida é a melhor escolha. Então, nós devemos auxiliar todos ao nosso redor a sempre escolherem pela vida. E quando você duvida de uma situação de sofrimento de um paciente, você pode correr o risco de não estar estimulando aquele paciente a escolher pela vida. Então, assim, é muito perigoso. O caso citado é um caso que eu tenho conhecimento e, assim, era um paciente que fazia acompanhamento, tá? Ele tinha um acompanhamento psiquiátrico, com um excelente psiquiatra da cidade, inclusive, mas o que eu quero falar sobre o caso são 2 pontos. Primeiro, eu nunca excluo a questão espiritual, porque o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual, tá? Então não excluo as questões espirituais. Porém, eu sei que às vezes existe uma confusão na cabeça das pessoas e que algumas pessoas tendem a espiritualizar tudo, inclusive transtornos mentais graves. Então, assim, espiritualizar transtornos mentais graves e impedir o tratamento adequado pode gerar consequências trágicas, que foi o caso. Talvez naquele momento, né, a mãe, na melhor das intenções do coração dela, se apegou a Deus, pediu a Deus que a livrasse daquele momento de dificuldade do filho, mas pela situação grave, era um transtorno gravíssimo, né? Uma alteração de pensamento gravíssima. Então, naquele caso, o desfecho foi muito trágico. Uma outra coisa que eu queria dizer, que mesmo em tratamento correto, alguns desfechos trágicos podem acontecer, porque é o curso natural da doença.
O nosso objetivo é correr o máximo que nós conseguirmos para segurar o curso natural da doença. Alguns transtornos mentais têm um curso natural de desfecho trágico rápido. Então, nosso papel é segurar para que aquilo não aconteça. E às vezes nós conseguimos segurar até o final da vida. Existem outros transtornos mentais que eles têm curso limitado. Às vezes, um período específico da vida parou, pode ter resolução daquele problema e seguir, digamos assim, de alta, né? Porém, outros precisam de acompanhamento periódico até o fim da vida. Então, nesse caso específico, era um paciente que estava em acompanhamento. Eu não sei ao certo os detalhes, se tinha muito tempo que não voltava, às vezes, de uma revisão ali no psiquiatra, né? Às vezes o psiquiatra termina a consulta e combina, olha, eu preciso te ver em 2 meses. E aí o paciente volta com 6. Às vezes... Dá uns 2 meses ele tá bem, não tá bem, às vezes acontece muito. Larga o remédio e aí um tempo depois volta. Ou então pega a receita, só renova a receita no postinho, ou renova a receita no lugar. Então assim, se o psiquiatra, se o médico te acompanha, isso não é só psiquiatria, tá, gente? Se o médico te acompanha em qualquer área, combinou com você ali uma nova consulta em tantos meses, ou em tantos dias, dependendo da gravidade do caso, é porque o julgamento dele é de que o paciente precisa daquela periodicidade do momento, né? Então isso também é importante ser ponderado. Agora, é uma tragédia, é extremamente triste o que aconteceu, né? E é um exemplo de uma doença, assim, grave e com uma apresentação gravíssima também. Interessante que como a mente, né, ela tem um poder tão absurdo de transformar as pessoas, até mesmo enfrentar a dor. Por exemplo, às vezes um paciente em uma crise psicótica, eu não sei se é certo falar isso, mas parece que ele tem uma resistência à dor maior do que o que não está em uma crise. Exemplo, eu e o Eliseu, a gente enfrentou uma situação há poucos dias atrás junto no serviço, né? E um paciente em surto psicótico, a gente tinha que conter ele, e ele totalmente resistente aos nossos equipamentos, a tudo que a gente usava. Os próprios policiais em dado momento sentiam, mas a mente do cara estava numa velocidade tão grande que aquilo, de certa forma, não fazia efeito nele. Você via claramente que a mente dele estava um turbilhão, né, Elisa? Eu falava coisa com coisa e quebrava a casa, e a gente tentando conter ele. Como que a mente consegue trazer essa resistência, esse descontrole, parece que até a força. Ele estava no quadro psicótico, ele estava falando até colocar fogo na casa. Fogo na casa. Né? Aí tivemos tomar uma decisão de entrar para, né, usar os instrumento de menor potencial ofensivo, isso aí. Os ímpios. E aí, porque senão se deixasse lá, ou ele ia acabar se matando de maneira com a faca, ele ia se matar. Fogo, né? E a gente, isso não é a primeira vez que a gente lida com isso, a gente percebe mesmo que o pessoa em surto, ele até parece com uma força sobre-humana. Exatamente. Né? E aí, até uma questão que eu, né, tenho, vou até perguntar, talvez, não sei se tem algum estudo sobre isso, se até que ponto a mente ela tem essa capacidade de fazer uma elasticidade da capacidade física, né? Influenciar a capacidade física da pessoa. Assim, eu posso falar porque, de fato, eu sou, né, um atleta amador e tal, e eu percebo que a forma que a mente trabalha, ela impacta diretamente o seu rendimento no esporte. Né? Então, você pegar ali para fazer uma maratona, uma coisa, se você não tiver com a mente boa, você não faz. Né? No meio do caminho, porque o tempo eu quero parar, não sei o que, tá doendo. E, enfim... E tem até, né, eu posso falar, não sei se tem a ver, se é pura... se é puro Hollywood ou se tem algum de fato, aquele filme fragmentado, né? Que o cara pensa no negócio e tem aquela doença, né? Que tem várias personalidades. E aquilo ali muda a voz, muda até o tônus muscular. De fato isso ocorre, tem algum sentido nisso? Olha, você entrou num ponto que é muito complicado, mas eu vou me arriscar, tá? E vou entrar... Aqui, inclusive, uma jornalista que trabalha para uma grande rádio Itatiaia, vocês devem conhecer certamente, entrou em contato comigo, me pediu para fazer uma matéria e tudo. Cheguei a fazer a matéria e eles optaram por não colocar no ar porque viram que estava repercutindo de uma maneira complexa esse tema depois que foi ao ar nessa grande emissora aí recentemente. Porque esse filme que você citou, Fragmentado, é um filme que mostra um exemplo, obviamente... adaptado ali, né, dentro dos moldes de uma ficção ali, de um filme, né, para o cinema, adaptado para o cinema, no caso. Porém,
é o retrato do TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, onde o mesmo indivíduo ele pode ter ali, ou ele tem, no caso, para ter o diagnóstico, pelo menos 2 personalidades distintas, tá? Qual que é o grande problema aqui? Depois, no final, eu vou explicar sobre a questão da força e da alteração. Mas o grande problema nesse transtorno é que eu já ouvi de grandes psiquiatras, a seguinte frase: olha só, pode até ser que exista o transtorno dissociativo de identidade, mas se existir é extremamente raro. Por quê? Um dos diagnósticos diferenciais, por exemplo, seria a simulação consciente, né? De onde que nós tiramos os diagnósticos? Hoje a gente utiliza, assim, pelo menos no Brasil, como base principal, um livro chamado DSM, que está na 5ª edição e atualmente texto revisado, que saiu agora em português em 2023, mas ele é da American Psychiatric Association, que é a APA, que é a Associação Americana, né, de Psiquiatria, e que lá foi revisado no ano anterior. Então, o que é o DSM-5 e agora está na fase TR? É o manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. E dentro desse livro existem ali os nomes das doenças, ok? E os critérios diagnósticos. E é através desse livro que o psiquiatra estuda, né, os diagnósticos dos transtornos. Obviamente que precisa ter base psicopatológica, né, de conhecimentos de outras áreas, para poder ter o entendimento daquilo e fazer a análise do paciente para saber se ele se encaixa nos critérios, mas os critérios estão ali. Se você abrir o livro, vai ter lá o transtorno dissociativo de identidade. E tem critério para aquilo, né? Então, o critério é o paciente ter pelo menos 2 personalidades. Essas personalidades, elas costumam se apresentar com períodos de amnésia transitória. Tem algumas características específicas que eu não vou tentar citar todas, porque como não é algo comum da minha prática, eu posso me equivocar em algum detalhe, mas está lá no livro, gente, os critérios diagnósticos, né? E um dos diagnósticos diferenciais é que o médico ele pode avaliar se aquela troca de personalidade costuma só favorecer o indivíduo. Então, às vezes, o indivíduo utiliza ali daquela possível outra personalidade para ter ganho secundário. Isso é talvez mais comum do que vocês imaginem, tá? Existem muitos pacientes que têm ganhos secundários ali. Eles querem apresentar um quadro, porque querem ter um ganho ali, uma aposentadoria, e aí às vezes existe uma simulação no ambiente ali do consultório, no momento da consulta psiquiátrica, tá? Então, isso às vezes pode existir. Agora, pelo livro existe TDI e pelos estudos existe também, né, esse diagnóstico. Então, sobre agora a questão da mudança ser extrema até ponto de mudança física, sim, os relatos são de que existe essa mudança, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem acesso a tudo, né? A nossa pesquisa genética ainda é muito simples, muito limitada, né, para atingir todos os genes. Os mapeamentos cerebrais eles são muito limitados. Os estudos eles são feitos de diversas formas. Às vezes você pega pacientes, aí você vai pegar e vai mapear, por exemplo. Pega os pacientes que estão naquele momento com agitação psicomotora. Às vezes você faz um tipo de exame de imagem no cérebro, ou às vezes até por calor mesmo, você conseguir perceber quais áreas do cérebro estão mais ativadas e menos ativadas, né? Uhum. Então isso a gente já tem. Mas a questão do mapeamento genético, por exemplo, também já temos, mas também engatinhando. Então, assim, ainda é muito difícil responder algumas coisas. Mas a literatura já é bem sólida no que tange a realmente ser possível que essas alterações existam. Inclusive do aumento de força, assim, muito intenso em alguns pacientes com agitação psicomotora, né? E aí, se é um diagnóstico ou outro, se é esquizofrenia, ou se é um transtorno bipolar que o paciente está num episódio de mania, com psicose, isso não vem ao caso aqui nessa discussão, mas se é possível, é. Mas nós ainda não sabemos por que a mente tem esse poder, né? Existem muitos estudos que estão em andamento há muitos anos, que tentam desvendar esses mistérios, né?
Eu acredito que nos próximos 50 anos os avanços serão muito importantes. Mas eu acho muito difícil que os links sejam traçados de uma maneira muito exata. Eu acho que nós ainda teremos por muito tempo algumas coisas muito abstratas aí no que tange ao poder da mente e a sua relação com o corpo. Tem um pessoal que fala, né? Até bom a gente já identificar essa mística aqui. Que o ser humano ele usa 10% do cérebro. Né? Isso de fato existe de certa medida? Ou isso é balela, né? Não tem isso? Primeiro que, qual que é a medida que ele usou para falar que é 10%? Porque se você pegar vamos pensar em volume aqui, ó, em área. Então, um exemplo aqui, eu realmente não me recordo qual que seria o volume do cérebro, mas vamos pegar aqui e vamos fingir que o nosso cérebro em volume tem 3 litros. Se eu pegasse a cavidade toda e jogasse água, tá? Vou usar um método aqui bem simples para que as pessoas entendam. Se você observar em alguns exames que fazem os mapeamentos cerebrais, essas áreas do cérebro são ativadas em mais de 10%, ok? E outra coisa, às vezes, como que essa pessoa está falando ali? Ela está se referindo a qual substância ali? Ela está se referindo somente aos neurônios? Ela está se referindo às partes, por exemplo, da mielinização dos neurônios, né? As bainhas de mielina. O que ela está querendo dizer? Está falando só dos neurotransmissores que tem ali, que certamente são muito menores, né? Pensando aí de uma maneira espacial. Então, assim, eu acho que essa quantificação é muito complicada, né? O pouco que eu sei sobre isso, eu nem me arrisco a entrar, porque eu também posso cometer alguns equívocos, mas aí eu posso dar minha opinião pessoal, né? Eu acho que a nossa mente ela tem uma capacidade absurda e que, inclusive, nós temos dificuldade até de quantificar algumas coisas, tá? Existem alguns meios de quantificar algumas coisas, como, por exemplo, por exemplo, pedi uma avaliação neuropsicológica para um paciente que eu estou investigando ali. Eu quero saber o QI daquele paciente, né? Muito compatível com um paciente que tem altas habilidades de superdotação, né? Que tem um QI aí acima de 130. Então, pedi lá na avaliação neuropsicológica, eu quero avaliar aí, beleza, o QI, e aí o psicólogo capacitado, né? Vai fazer aquela avaliação. Às vezes você está investigando, por exemplo, TDAH e outras coisas, e às vezes volta essa avaliação para você e você observa alguns resultados em algumas áreas específicas. E você observa que algumas pessoas... Eu tenho pacientes hoje de QI elevadíssimos, assim. Eu tenho pacientes hoje de consultório que acompanham comigo, que têm alta habilidade de superdotação e que têm desempenho, por exemplo, na área lógica, matemática, absurdo, desempenho absurdo de alto, né? E você, às vezes, tem outros pacientes que apresentam uma descalculia, que apresentam, às vezes, um transtorno do neurodesenvolvimento, ou um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que tem um resultado completamente diferente. E você pode pensar, você pode parar para pensar e se perguntar: poxa, mas a mente humana consegue chegar a níveis tão absurdos, tão altos, tão elevados de desenvolvimento lógico naquele paciente e no outro tão baixos, né? E aí, talvez, por escalas, você, nesse caso, quantificasse. Mas aí a gente está falando de pessoas diferentes, de pacientes diferentes, né? Então, certamente, os pacientes que têm altas habilidades, superdotação, por exemplo, que têm um alto desempenho em alguma área, eles nos mostram que a mente humana é capaz de muita coisa, né? E que, talvez, o próprio treinamento, o exercício, ele faça... com que você consiga chegar ou até lá, ou pelo menos a níveis muito próximos, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho aqui de neuroplasticidade, né? De como que os hábitos, como que o paciente que se esforça ali, ele vai conseguir ter desempenhos melhores depois, mas quantificar eu acho que não dá, assim. Isso é minha opinião pessoal, eu acho muito complicado, mas uma coisa eu afirmo: certamente a mente humana tem capacidades muito maiores do que o que nós sabemos hoje. Isso eu afirmo. Doutor, não tem como fugir do assunto, né? A gente está no mês de Setembro Amarelo, né? É o mês de combate ao suicídio, que é comemorado mundialmente no dia 10, né? Isso.
Eu quero fazer uma pergunta para o senhor que a gente traz dos amigos. E eu acredito que é uma dúvida. Por exemplo, a pessoa que hoje tem sintomas ou está passando por um caso de depressão, muitas vezes quando ela tem esse diagnóstico, eu falo de amigos, de pessoas próximas, ela tem um medo ou às vezes um preconceito de admitir. Porque para não passar aquela sensação de fraqueza. Não, eu não estou com depressão, não. Às vezes tem uma resistência. Não sei se existe uma forma do senhor falar, porque eu acredito que muitas pessoas que estão vendo aqui, quando tem essa curiosidade, existem sintomas para a pessoa. Obviamente que o melhor caso é procurar um profissional e ali ter um tratamento mais detalhado. Mas existem sintomas que a pessoa pode identificar, às vezes, num filho, num irmão, num pai, no esposo, na esposa. E além disso, às vezes eu mesmo posso ter depressão e não saber como identificar isso. E se existe uma forma, né, Eliseu, da gente identificar. Porque fazendo essa análise, obviamente, o ideal é procurar um profissional para fazer o mais detalhado. Até mesmo para procurar. Você tem que pensar, procurar um profissional. Preciso procurar. Existem alguns sinais que eu posso, por exemplo, observar no meu filho. Porque eu digo isso para a gente direcionar o povo de casa. Existem esses sinais. Às vezes até eu mesmo posso ter um problema e não saber, talvez. E só pegando... Porque o que a gente percebe, principalmente nos casos de suicídio, pelo menos que eu já, né, não com pessoas da minha família, mas ficou sabendo, o fulano se matou. Você vai ver a família, mas não estava nem sabendo. Né? Exatamente. Entendeu? Não, mas o que está acontecendo? A pessoa era tão alegre, do nada ela pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Como é que funciona essa questão? E aí, em último caso, doutor, voltando àquele assunto que eu achei muito legal, o senhor falou, que eu não preciso, eu quero ir no psicólogo só porque quando eu tiver problema, não. O tratamento com o psiquiatra, com o senhor, ele é um tratamento, assim, ele é um pré-tratamento. Eu não preciso estar já doente para procurar um psiquiatra. Confere? Eu vou começar respondendo por essa, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu tenho falado, já falei isso em outros podcasts, uma entrevista que eu dei recentemente também para uma rádio. Eu acredito e eu espero que o futuro da psiquiatria seja a psiquiatria preventiva. Exato. É o que eu espero. Porque a abertura de quadros tem sido numa fase da vida onde o paciente às vezes acha que ele não tem nem tempo para procurar ajuda. E aí tudo piora, porque abriu o quadro onde ele mais precisa de ajuda e ele fala assim, não, agora eu não tenho tempo para isso. E aí ele não procura ajuda e as coisas só pioram. Então eu espero, e eu até acredito que será o futuro, mas eu espero que seja o futuro da psiquiatria, a psiquiatria preventiva. Que o paciente procure ali... Vou te dar um exemplo. Sabe quando uma menina teve a primeiro episódio de menstruação, aí falou assim, não, vou no momento de levar no ginecologista. Uhum. Foi ele. Eu acho que o futuro deveria ser esse, sabe? Parou de passar ali num pediatra, às vezes num outro médico, não sei. Quem sabe? Fez 18 anos, tô entrando ali, eu acho que tem que ser antes, porque esse negócio de vestibular e tudo, eu acho que já é muito tarde, mas eu acho que talvez passar um psiquiatra para ter uma avaliação, né? E ver aí se existe alguma questão já presente, e até para identificar talvez uma possibilidade, né? Avaliando ali o histórico familiar, que fala muito a favor, porque a genética é muito forte nos transtornos mentais, tá? Mas às vezes avaliando tudo e levando o paciente por um caminho que ele possa ou se manter com sua saúde mental bacana em dia, sem precisar de mais assistência, ou pelo menos já ciente de que qualquer gatilho que surgir, ele já vai ter alguém para procurar rapidamente. Então é válido eu procurar o senhor sem qualquer sintoma. Só que eu já, assim, não é o comum. O comum. Porque as pessoas têm tanto preconceito que elas procuram um atendimento já em um momento assim crítico. Mas eu já recebi um paciente. E posso dizer que foi só um. Pelo menos eu. Talvez meus colegas tenham essa prática mais ampla aí nessa área. Mas só um que me procurou porque falou que queria saber se estava tudo bem, queria ter noção de como que ele era, se ele poderia ser considerado neurotípico ou neurodivergente. Ele chegou, inclusive, com essa palavra, né? Uhum. E, assim, foi muito bacana, porque foi uma consulta muito longa e que, no final dela, eu falei assim, olha, eu não consegui esgotar a minha investigação, mas, a priori, eu não encontrei nada, né, que eu pudesse identificar aqui como doença no momento. Inclusive, no meu prontuário, né,
que eu utilizo, um dos prontuários online que a gente tem de uma empresa que inclusive é focada para psiquiatras, né? Uma empresa grande de uns colegas de São Paulo fantásticos, inclusive, que não tenho nenhum conflito de interesse com eles, mas eu inclusive brinco que eu comecei a usar esse prontuário quando ele ainda era pior do que o outro que eu usava, por apostar que eles estavam fazendo algo focado para psiquiatras. E hoje eu faço parte do comitê deles lá de beta, né? Que eu avalio as novas coisas e tudo. Mas lá no final do prontuário, quando a gente está fechando a consulta, você coloca aí pós-diagnóstica, né? Aí você depois coloca pós-diagnóstica, eu coloco sempre assim o grau de severidade da doença que eu estou inferindo ali, né? Leve, moderado, grave, extremamente grave ou não existe doença aparente. Eu não lembro se é nenhuma doença aparente, algo assim, né? Então, às vezes, você pode pesquisar e não encontrar ali, né? Mas eu também brinco que o DSM-5-TR, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele é tão grande que todo mundo vai achar alguma coisa ali, né? Mesmo que seja um grau leve, algum transtorno, tudo. Essa questão de normal também, tem um livro fantástico do George Cangelan que chama O Normal e o Patológico. Tem que ser o primeiro livro que todo mundo que for se lançar aí na carreira de saúde mental deve ler, porque é outro termo complicado. Não existe ninguém normal. Existe alguém normal? Isso aí também é muito complicado. Mas assim, você pode me procurar se você quer só matar a sua curiosidade para saber se está tudo bem, ou talvez traçar um planejamento ali, né? O que às vezes é mais comum de acontecer é que o paciente procura um psicólogo para fazer um acompanhamento, e às vezes o psicólogo costuma direcionar isso bem. O psicólogo às vezes costuma indicar isso bem, fala assim, eu preciso que você procure um psiquiatra, porque chegou num nível de severidade mais intenso e a gente vai precisar de intervenção medicamentosa. E aí, como o psicólogo não é a área de atuação dele, prescrição de psicofármacos, nesse momento ele é encaminhado para o psiquiatra. Mas não significa que você consultar com um médico ali especializado em saúde mental seja sinônimo de sair dali tomando remédio. Não é sinônimo. Às vezes não é necessário, tá? Às vezes o médico, inclusive, sugere que é necessário, prescreve, mas o paciente sai e não toma. Eu até falo muito com o paciente no final. Eu falo assim, olha só, eu queria que você tomasse a medicação tal. E aí eu entro ali na abordagem, né? Obviamente que de acordo com a característica do paciente, alguns pacientes mais ansiosos se abordam de um pouco diferente. Eu falo assim, sabe por que eu estou conversando com você? Porque se você sair daqui do meu consultório agora e jogar essa receita no lixo, não vai adiantar nada. Então eu prefiro conversar com você para saber se você vai tomar e tudo. E às vezes o paciente, ele fala abertamente, pessoal, doutor, você prescreveu, mas eu vou ser bem sincero, eu não vou tomar. Mas eu quero voltar no senhor. E isso aconteceu até recentemente também, um caso, semana passada. O paciente falou assim, eu quero continuar o meu tratamento com o endocrinologista, que ele tinha uma alteração hormonal. Ele falou assim, eu tô sentindo que eu já tô melhorando, o psicólogo falou que eu tinha que vir, então eu vim e tudo. Mas eu quero esperar, mas eu quero voltar no senhor, a gente conversar mais. Eu segui uma investigação, acabou que eu achei uma outra coisa, que ele não tinha contato para ninguém, então eu acabei encontrando uma outra coisa, que talvez ele precise de ajuda naquilo, né? Então assim, pode procurar, todo mundo que tiver curiosidade, desejo, pode procurar. Eu acho que a gente tem que quebrar o estigma. Eu prefiro, sabe, que o paciente quebre o estigma e procure, do que continue do jeito que é hoje, né? Que a resistência é intensa. E isso às vezes o psicólogo me liga. Fala assim, paciente tal já falou que não consulta o psiquiatra porque ele não é doido, mas eu já falei com ele que ele tem que ir de qualquer jeito, tudo, mandei o contato, falei que eu vou mandar o contato dele para você, para sua secretária marcar. Então assim, às vezes a gente tem que pegar um pouco mais pesado na rede de apoio para tentar quebrar o estigma, sabe? Porque as pessoas realmente têm esse preconceito muito forte. Deixa eu tentar voltar agora para o que a gente falou, né? Do mês Setembro Amarelo, realmente é o mês aí do combate aí, né? Na verdade, não é nem do combate, é o mês de prevenção ao suicídio, né? A campanha do Setembro Amarelo, ela foi reforçada e amplamente divulgada pelo Dr. Antônio Geraldo, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a qual eu faço parte hoje como médico aspirante, né? E o Dr. Antônio Geraldo trabalha arduamente, ano após ano, para que essa campanha seja cada dia mais divulgada. Por quê? Nós precisamos prevenir o suicídio. Tá? Então é um mês de prevenção ao suicídio.
Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A vida é a melhor escolha. Eu tô de amarelo hoje, propositalmente. Estamos aqui no início de setembro, né? Então, início aí do mês que foi o lançamento da campanha. Então, é um mês que eu falo muito sobre isso, insisto nas minhas redes sociais, insisto com meus pacientes, com familiares, um grupo de família. Nós temos que falar sobre isso para que a prevenção seja eficaz, né? Eu sempre falo, primeira coisa que você pode fazer, você Danilo, você Eliseu, vocês dois, eu, todo mundo que está assistindo, pode fazer para ajudar na prevenção ao suicídio, é dar ouvidos àqueles que precisam ser ouvidos, né? O Eliseu citou que às vezes é comum de ouvir que o paciente, infelizmente, ali cometeu ali aquele autoextermínio e a família assustou porque ninguém sabia que ele estava passando por um momento difícil. Era sempre uma pessoa bacana, alegre, extrovertida, ninguém sabia daquilo, mas passou por aquilo. Então, às vezes a pessoa precisa falar e ela precisa de alguém para ouvi-la. Então, eu deixo aqui, eu incentivo a você. Dê ouvidos a quem precisa ser ouvido. Pratique a escuta ativa para que as pessoas que necessitam, elas tenham a oportunidade de encontrar em alguém esse momento para que elas sejam ouvidas, né? Então, é um mês aí de combate à psicofobia, né? Combate à psicofobia, coisa que nós estamos falando desde o início. Psiquiatra é coisa de doido, não vou. Uhum. Chegamos aqui num assunto que eu adorei, eu não combinei nada disso com o Danilo antes, falei nada sobre isso, ele levantou esse assunto, que é um assunto que eu particularmente adoro, né? Sobre uma psiquiatria preventiva, né? Que é um assunto que eu adoro. Mas eu acho que quem está assistindo esse episódio até agora já conseguiu ter um pouquinho, né, desse reforço que nós colocamos aqui, tu já conseguiu entrar um pouquinho na cabeça a importância aí da gente quebrar o estigma, cancelar o estigma e não cancelar as pessoas, mas cancelar sim o estigma. Até porque, doutor, esse episódio, né, a gente está tratando aqui assuntos que podem salvar a vida de diversas pessoas, porque só quem teve, por exemplo, um parente que perdeu um parente para o suicídio tem noção do quão importante esse assunto e de quão importante é desmistificar isso e falar sobre o assunto de maneira aberta. Entendeu? E falar assim, vamos bater um papo, como é que você tá? O que está acontecendo? E é do meu interesse, já tive na minha família episódio, conheço amigos que tiveram episódio, de entender, e muitas vezes, até eu reitero aquilo que a gente estava falando, às vezes eu mesmo posso ter um problema, Eliseu pode ter um problema, às vezes não sabe. E às vezes, quando aflora, sabe, já não digo que é tarde, mas já pode estar avançado. E às vezes sinais, doutor, será que é possível identificar sinais dentro de casa, familiares? A depressão dá sinais? Pode dar. Eu até peço perdão que eu acabei pulando essa pergunta, que a gente colocou alguns outros temas junto, eu respondi os outros dois e esqueci de responder sobre os sinais, sintomas ali, sobre a possibilidade de percebermos alguns aspectos, né? Para podermos ajudar as pessoas e talvez nos ajudar. Sobre a sua pergunta, né? A depressão dá sinais? E eu respondo que pode ser que dê. Mas, às vezes, pelo menos para quem está ao redor, pode ser que não esteja aparecendo nenhum sinal ali, tá? Eu falo sempre para as pessoas que, basicamente, o foco, eu sempre falo assim, ó, eu ainda não foco com as pessoas para que elas busquem a psiquiatria preventiva. Porque eu acho que a gente está tão longe disso que eu tento focar no mais básico. E eu sempre bato na seguinte tecla. Se você acredita que tem algo em você que possa ser potencializado ou melhorado, isso tem, em algum nível, alguma relação com a sua saúde mental, procure alguém para te ajudar. Se você acha que tem algo em você que pode melhorar, isso tem em algum nível, alguma relação com a saúde mental, procure ajuda, tá? Procure ajuda. Exemplos. Fazendo uma autoanálise. Poxa, eu acho que eu realmente estourei com a minha esposa na hora que ela falou aquilo comigo e ela falou que eu falei de um jeito grosseiro e tudo, fui grosso com ela e tal.
Ah, não, mas isso é normal, todo mundo faz isso, todo mundo explode com a esposa e tal. Pensa assim, pensa de uma maneira diferente. Pensa assim, poxa, será que eu consigo potencializar o meu equilíbrio? Porque explodir, entre aspas, é sair do equilíbrio, né? Sim, Então, será que eu consigo melhorar isso? Você ter explodido com alguém não significa que você tem diagnóstico de, por exemplo, transtorno de controle dos impulsos. Não significa que só por ter explodido uma vez com alguém você tem diagnóstico de TDAH, por exemplo. Tá? Não significa. Mas pode ser que seja. Entendi. Então, eu brinco que quando eu vou em podcast, televisão, eu não estou fazendo a consulta. Mas nós observamos. Eu não consigo não estar com alguém e observar características, né? Então, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa? Talvez vocês tenham alguma coisa, né? Com certeza. E o foco é... Eu também acho. E o foco é... Vocês também acham, né? Então, assim, o foco é... Será que alguma coisa pode melhorar? E se alguma coisa pode melhorar, por que você não procura ajuda, né? Hoje, assim, eu fico muito feliz de receber muitos pacientes no consultório que falam que viram na internet um quadro específico que ele achou que ele tinha algumas coisas parecidas e que ele queria saber se ele tem aquele transtorno e ele geralmente chega assim, doutor, eu queria saber se eu tenho TDAH. E eu já falo TDAH porque é o que está mais em alta e tudo, né? E eu acho isso bom pela parte do acesso à informação, mas precisa de procurar alguém para ser avaliado, tá? E hoje pelo menos essa semana, tá? Essa semana, a maioria dos pacientes que me procuraram achando que tinham TDAH, eu acho que não é TDAH, tá? Mas é porque, assim, foram muitos mesmo, e muitos eram, para mim, TDAH nítido, outros eu acho que e a gente abre investigação. Quando precisa, às vezes você pede uma avaliação neuropsicológica, vai investigar a infância, né? Mas, muitas vezes, uma privação de sono, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? Uma desorganização completa da vida do paciente pode gerar sintomas muito parecidos ou às vezes os mesmos, né? Então, primeiro é descartar outras coisas, né? Mas às vezes pode ser, tá? Então, assim, eu acho bom ter o acesso à informação para que as pessoas procurem ajuda, ok? Mas sobre os sinais, que você falou, a depressão dá sinais, eu falei de uma maneira mais geral, a questão de se você acha que tem algo que pode melhorar, procure ajuda. Agora, especificamente sobre a depressão, por exemplo, né? E quando a gente fala de depressão, a gente pode estar falando só de um episódio depressivo, ou pode ser um transtorno depressivo maior, mas isso aí vocês não precisam se preocupar. Deixa isso pra gente, tá? E o paciente costuma se preocupar muito com o diagnóstico. Recentemente teve uma psiquiatra, que inclusive eu admirava muito, ainda admiro, mas ela abriu um vídeo falando assim, como identificar um falso psiquiatra e tudo, e aí um dos critérios que ela falava era assim, ele não te dá o diagnóstico na primeira consulta. Eu não gosto dessa frase, eu sei de muitos colegas, eu sei de psiquiatras assim, de renome fantástico, escritores dos livros que a gente estuda. E eu vi eles falando isso num grupo que eu tenho de psiquiatras do Brasil, que assim, eles também não concordam, sabe? Por quê? Às vezes uma consulta extensa, minha primeira consulta via de regra dura mais de 1 hora. Sempre a primeira consulta. Minha regra é essa. Pode acontecer que não seja por algum motivo, às vezes foi realmente mais breve. Mas via de regra, uma investigação demora mais que isso. Mas você acha que você consegue esgotar tudo ali em 1 hora, por melhor que você seja? Talvez seja um pouco de prepotência do psiquiatra que disser isso, tá? Muitas vezes é possível dar sim um diagnóstico ali. Mas às vezes não, tá? Então, os pacientes às vezes se preocupam muito com isso. E o foco não é esse. O foco é, na psiquiatria, a gente trata os sintomas. Eu quero que você melhore a sua vida. Então, se você chegou para mim com um episódio depressivo, deixa que depois a gente descobre se é um transtorno depressivo maior, se foi um episódio depressivo moderado, ou se era um transtorno bipolar, que tem períodos de depressão e que cursam com outros períodos da vida de aumento de energia, ou se era um transtorno misto ansioso depressivo, não se preocupe com isso. Foque que naquele momento você precisa de ajuda naquilo. Então, se o paciente está num episódio depressivo, como que ele pode identificar? E como que você pode identificar nos seus familiares, nos seus amigos ao redor? Primeiro, perceba se aquela pessoa diminuiu a vontade de fazer as coisas. Isso é muito comum.
Então, às vezes, a pessoa perdeu o interesse, perdeu a vontade de fazer as coisas, sejam coisas que ela naturalmente já não gostava muito, ou às vezes até as coisas que ela gostava de fazer. Outra coisa, uma tristeza aparente, sabe? Aquela pessoa que tá mais para baixo, que você olha ali, às vezes só filha em casa, só no canto dela, quer ficar só no quarto, ou às vezes sua esposa tá mais tristinha, né? Ou às vezes você pega episódios de choro, né? Ou aquela pessoa que tudo para ela tá ruim, qualquer coisa que você fala, ela acha que você tá falando para ela, atingindo ela diretamente. São sintomas que podem ser uma baixa resiliência, pode ser da característica específica do indivíduo, mas também podem ser sintomas de quadros depressivos graves. Então, assim, resumindo, o foco. Você acha que você precisa de ajuda em alguma área que possa melhorar e que essa área esteja intimamente ligada com a saúde mental? Ou parcialmente, pelo menos? Procure ajuda. Você acha que a pessoa que está ao seu redor, seja filho, esposa, amigo, tem alguma coisa ali que pode melhorar? Procure ajuda. Então, diminuição da energia, às vezes até a fala fica mais lenta, né? Paciente com depressão. Então, assim, tudo isso eu acho que são pontos legais para a gente pensar. Mas, via de regra, não precisa nem focar em sintoma nenhum. Eu sempre falo assim, pensa no basal, no que você consideraria normal, né? Aquela pessoa tá diferente? Ué, pode ter alguma coisa aí. Uma coisa errada. Então, dê ouvidos, oportunidade da pessoa ter o seu ouvido para você escutá-la e incentive-a a procurar ajuda. Bacana. A gente estava até conversando, doutor, anteriormente aí, de uma inovação que parece que auxilia muito nesse contexto, né? Que é a questão do mapeamento genético. Como é que isso funciona? Qual que é a inovação que traz nesse auxílio? Aí? A psiquiatria é uma área que permanece em constante pesquisa, né? Em constante desenvolvimento, sempre tentando inovar, né? E a indústria e as grandes indústrias, elas tendem a realmente buscar coisas novas, e eu não vou entrar no mérito se elas buscam essas inovações para auxiliar o paciente ou se é para ganhar dinheiro, e isso para mim pouco importa, porque se o resultado for benéfico para o meu paciente, para mim está ótimo. E essa questão genética é uma questão que ainda estamos engatinhando. Recentemente também, eu tive contato com uma mãe de uma paciente que a depressão dela ficou tão grave que o desfecho foi muito triste, com um suicídio, e era uma adolescente, e eu vi essa mãe conversando, e inclusive comigo, tive essa oportunidade de trocar algumas palavras com ela pela rede social, sobre a possibilidade de existirem exames e testes genéticos para ver se tem depressão genética e tudo. O fato é que ainda estamos engatinhando, tá? Resultados genéticos, colher o DNA e fez, olha, tem essa doença, tem essa depressão, tem essa ansiedade, isso é muito difícil, tá? Isso é muito difícil. Agora, o que nós já temos, por exemplo, são avaliações de alguns genes relacionados aos quadros ali da saúde mental e principalmente relacionados ao metabolismo de medicamentos, tá? Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, eu vou citar 2 exemplos aqui de medicamentos que eu sei que são muito comuns na prática e talvez vocês conheçam alguém que toma ou já tomou. Sertralina e fluoxetina, tá? São medicamentos comuns, né? São medicamentos comuns utilizados aí para tratamento de algumas coisas na esfera de saúde mental. Hoje já é possível, com um teste farmacogenético, avaliar como que é o metabolismo, a resposta e a toxicidade de vários psicofármacos utilizados. Esses, por exemplo, estão incluídos aí, né? Inclusive o que nós até comentamos aqui no início, né? Que eu coloquei no meu Instagram recentemente, né? Hoje nós já estamos fazendo a coleta desse material genético aqui na cidade, por exemplo, no interior de Governador Valadares. Mas não é só aqui. Hoje meus pacientes que eu atendo online, de qualquer lugar do Brasil, eu posso fazer o pedido e eles entram em contato hoje com a empresa, eles compram o teste com a empresa, né? E a empresa manda para casa do paciente, o próprio paciente pode coletar o material, enviar para a empresa e receber o relatório, né? Desse mapeamento farmacogenético. Então, assim, por mais que tenhamos ainda muitas limitações na evolução científica, na evolução do mapeamento genético, essa parte aí dos
dos testes farmacogenéticos, nós já estamos, assim, graças a Deus, muito evoluídos, né? E qual que é o grande benefício, por exemplo? Às vezes você realmente não vai achar um diagnóstico, uma resistência, mas eu tenho 2 experiências para contar para vocês, por exemplo. Uma experiência é de uma paciente com depressão refratária, grave, 13 anos de depressão. Já tinha rodado nos melhores colegas, nos meus professores, assim, que são assim, espetaculares, já tinha tentado de tudo. Só que com o avanço da tecnologia, começou a ficar mais acessível um rastreamento genético, por exemplo. E existe um gene do MTHFR que ele está relacionado à metilação do folato. Eu não vou aqui me ater muito a termos técnicos, porque eu sei que não é o foco. Mas, basicamente, uma substância que é precursora para poder, entre aspas, assim, produzir neurotransmissores. Vamos falar dessa forma. Tá? E alguns pacientes que têm alguns polimorfismos, eles têm uma dificuldade de fazer essa metilação do folato e eles não têm ali o L-metilfolato, que é precursor de neurotransmissor. Nesses pacientes, às vezes estão relacionados aí casos de depressão refratária há muitos anos, com todos os medicamentos possíveis, eletroconvulsoterapia, os tratamentos melhores possíveis. Só que, às vezes, o simples fato de descobrir essa mutação genética, você consegue suplementar o L-metilfolato, para o pessoal entender, é quase como se fosse aquelas gotinhas de ácido fólico que a gestante toma. Você dá umas gotinhas para o paciente todo dia e ele tende a ter uma melhora do humor, uma melhora daquele quadro. Tá? Eu tive essa experiência, que assim, eu tive a oportunidade de ter sido na minha mão, porque poderia ter sido com outro colega, e o que mais importa é que o paciente conseguiu descobrir algo e começou a melhorar. Se essa paciente resolveu a depressão? Não, gente, ela não resolveu a depressão. Está há quase 1 ano comigo, mas ela melhorou muito. E a gente trabalha em escalas, respostas de escalas para avaliar a depressão. Então, assim, ela melhorou muito os números nas escalas e a filha dela, uma filha que acompanha ela mais, relatou essa melhora, né? Então, isso é muito gratificante para a gente. Eu falo com o paciente que o meu objetivo é que ele chegue no consultório e que a consulta fique chata. Não tem nada pra falar, mas eu tô bem, não tem mais nada. Bem, não tem nada. Esse é meu objetivo, a consulta ficar chata. Por quê? Se o paciente chegar desse jeito e não tiver mais o que falar, significa que provavelmente o tratamento tá dando certo. Né? Já mudando um pouco a direção, eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Porque assim, eu sou eu valido muito, né? Já entrando para um lado mais da filosofia, o que dizia lá no portal do Oráculo de Delfos, né? Conheça a ti mesmo. E eu acho que tudo na vida, né? Na nossa vida, começa por aí. Para você romper em qualquer direção, para você tem que se conhecer. E a gente percebe hoje que parece que as pessoas não querem se conhecer. É melhor viver no engodo, enganado, né? No meio da multidão, aonde todo mundo for, tô indo. E acaba que a pessoa se perde nesse processo. Quando vai chegar lá no final da vida, ela olha para trás e fala, o que eu fiz? Eu fiz o que eu estava querendo fazer mesmo? Né? O que eu me tornei nesse processo? E né, o senhor, como né, um profundo estudioso da mente, com certeza se atenta a isso. Como é na sua percepção, na sua opinião, como é que funciona essa questão de se conhecer? Como é que eu consigo, porque a maior dificuldade é essa, quando a gente conversa com as pessoas, né? Você precisa se conhecer, ué. Mas o que é isso? Como é que eu me conheço, gente? Eu sou eu, ué. Mas como é que funciona esse processo mental de autoconhecimento? Isso também é difícil, porque não existe só uma linha, né? A gente pegar, por exemplo, aproximadamente 1900 aqui, se eu não me engano, 1906, você tem Freud brigando ali com Jung. E os grandes psiquiatras, né, que são bases aí do que nós temos hoje, eles já divergiam em alguns aspectos, né? Por exemplo, a gente tem algumas coisas comuns ali, mas você tem Jung puxando ali a questão do inconsciente coletivo, né? Puxando ali para diferenciações de steps da mente, alguns de possível acesso, outros não.
E você tem outras linhas que acreditam que é possível chegar, né, ao conhecimento da mente e tudo mais. Então, assim, o que eu acho que é o básico é procurar entender sempre o que é mais simples. De onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde que eu estou indo. Porque com isso, o exercício e, via de regra, auxiliado por um bom psicoterapeuta, às vezes um bom psicólogo, e na verdade, para essas questões mais profundas aí, às vezes um bom psicanalista vai ter um melhor traquejo para te ajudar, mas vai te guiar para você cavar mais fundo em busca realmente de tentar entender algumas coisas sobre você. Porque isso às vezes é importante. Porque às vezes encontrar alguns motivos pode ser a resposta final para a resolução de algum problema atual. Então, assim, é difícil, mas é importante. E todo mundo tem que buscar, né? Sempre buscar cavar mais fundo. Cavar mais fundo. Aumente os porquês. Por que eu estou aqui agora? Por que você me chamou para o podcast? Por que eu vim? Daqui eu vou para casa. Por que eu vou para casa? Eu vou estar minha esposa, mas por quê? Aumente os questionamentos, mas via de regra eu oriento que seja em acompanhamento com um profissional capacitado, qualificado, né? E quando você falou assim, citou sobre a minha história de vida, das minhas pesquisas, da minha história de vida também, né? E quando eu falo sobre isso, eu falo que eu dei muito trabalho e tudo, eu fui diagnosticado com um transtorno de déficit de hiperatividade, TDAH, aos 15 anos de idade. E foi uma época muito dura para minha família. Minha mãe, assim, eu tenho as lembranças da minha mãe, assim. Eu peço até desculpa ao vivo para minha mãe aqui agora. Ela deve estar vendo, ela sempre assiste. E eu tenho muito claro na minha mente os meus episódios de impulsividade que eram muito dolorosos para minha mãe que estava ali. E com um amadurecimento, com tratamento adequado, com acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, a gente consegue buscar algumas coisas e tentar descobrir mais internamente alguns porquês, porque eu acho que outros a gente nunca vai chegar lá. E eu aproveito essa questão da busca e da pesquisa interna, íntima da mente, para dizer que um diagnóstico psiquiátrico, ele não necessariamente vai te dar as respostas de tudo que você quer, não. Às vezes, o seu diagnóstico ele só é a apresentação da consequência de algo que você nunca vai conseguir descobrir. E talvez nunca descubra, né? Então, é complicado, né? É complicado. Mas, por outro lado, às vezes, você tem um diagnóstico e você, fazendo investigações, você consegue traçar alguns paralelos e não usar seu diagnóstico como desculpa para os seus erros e para os seus problemas, às vezes, de personalidade, seus problemas relacionados ao seu temperamento, ou às vezes até problemas de caráter. Freud dizia que a formação ali vai se dar até os 6 anos de idade, e a partir dali, ou é psicótico, ou é neurótico, ou é perverso. E dali já fica, né? Então, às vezes, a perversão de alguns pacientes tenta ser explicada por eles através de algum dos seus transtornos mentais ali, ou neuropsiquiátricos, neurodesenvolvimento, né? Mas às vezes não é, às vezes é uma perversão que precisa ser trabalhada. Em alguns casos, vocês sabem disso aí, às vezes é uma interdição permanente, às vezes um paciente que não tem mesmo condição de se manter em sociedade, esse paciente que tem transtorno personalidade antissocial, né? O chamado popularmente psicopata, ele não vai ter condição de se manter ali em nenhum grupo, tá? Mas via de regra, essa busca, ela é importante, mas é muito difícil saber até onde é possível chegar. Não, é porque eu percebo, né, e aí falando de maneira leiga, claro, porque eu também sou entusiasta, né, dessa questão do autoconhecimento mesmo, de procurar, né, porque igual às vezes a pessoa chega no consultório para tratar os efeitos, né, mas quais são essas causas, né? E aí, se a gente for analisar, a gente como sociedade, as coisas principais
que a gente deveria ter uma orientação, principalmente na infância e adolescência, ninguém tem, né? Por exemplo, você não tem, a grande maioria não tem orientação financeira, que é uma parte importante da vida. Se a pessoa cresce ali, ela aprende a fazer a gestão do seu patrimônio, fazendo, né? Ela não tem aquele pré para chegar e falar, não, daqui eu já sei que faz isso e tal. E outra coisa, maternidade, paternidade, não tem. Então eu acho que, assim, a pessoa tem um filho, mas ela não sabe, ela não estudou, né? Porque isso não é comum. E eu acho que dessas relações interpessoais entre as pessoas acaba trazendo várias, vamos dizer assim, várias rachaduras, né? Principalmente nessa infância. Talvez por falta de sabedoria dos pais, mesmo que não foram treinados para ser pais, né? Não tem um curso avançado de paternidade e maternidade, não tem. E dessas relações acabam trazendo vários transtornos. Não seria transtornos, né? Que eu falo aí saindo da questão genética, né? Daí, daqueles conflitos ali, a pessoa acaba trazendo esses problemas, talvez um abandono, sabe uma curiosidade? E vai levando para a vida. Sabe a curiosidade, Eliseu? O TDAH, por exemplo, existem fatores genéticos, inclusive são fortes, né? A influência genética é forte. Fatores ambientais, que são essas relações e tudo. No TDAH especificamente, existem estudos que mostram que os pacientes que tinham melhor relação com a mãe, por exemplo, eles tinham a tendência de não desenvolver os sinais e os sintomas do transtorno, né? No TDAH, por exemplo, existe uma desregulação do afeto, é um problema que está relacionado ali ao córtex pré-frontal, e esses pacientes costumam ter essa desregulação do afeto, desregulação emocional. E talvez uma das explicações possa ser, no futuro, a gente descobrir, né? Uma das explicações possa ser esses problemas aí afetivos, né, na infância. Além disso, existem traumas que são levados ao longo da vida, né? Traumas da infância costumam gerar, sim, problemas no futuro, principalmente transtornos mentais. Alguns traumas mais severos costumam gerar alguns tipos de transtornos mais graves, né? Mas alguns traumas leves, eles tendem a ser levados para o resto da vida, e isso precisa de muita terapia, né? Muita terapia, às vezes precisa do auxílio medicamentoso, né? Mas aí, nesses casos, eu acho que é onde eu entrego a maior parte ali do nosso cuidado coordenado, mas a maior parte do tratamento para o psicólogo, para que ele consiga ali com uma frequência maior, em pontos maiores, conseguir aprofundar algumas coisas, né? Para tentar encontrar alguns problemas mais antigos. Vou te fazer essa pergunta porque meus colegas vão me cobrar isso. Eu tenho certeza que vão. Sou militar. Eliseu também é militar. De maneira bem simples. Por que a depressão, problemas psicológicos alcançam tanto suicídio, problema psicológico, vários colegas enfrentando problema, alguns encostados, alguns ceifaram a vida, suicidaram. Por que esse problema alcança tanto nós, os militares? É uma pergunta também difícil, né? Eu espero que daqui uns 30 anos vocês me chamem mesmo para a gente poder falar com vontade desses assuntos. Mas, assim, particularmente as Forças Armadas e as Forças Suplementares, eu não sei se esse é o termo mais auxiliares, né? As Forças Armadas e as Forças Auxiliares, via de regra, me chamam a atenção. Particularmente as Forças Armadas, né? Os militares e os Marines, assim, eles me chamam um pouco mais a atenção porque é o que a gente tem de mais pesquisa, de mais desenvolvimento científico quanto a isso. Em maio desse ano, agora, 2023, eu estava na Califórnia, em São Francisco, no congresso anual da American Psychiatric Association, e na programação do evento existem muitas salas simultâneas, onde tem as aulas, as palestras, né, os cursos. E assim, sei lá, acho que eram umas 20 simultâneas ali, sempre. E todos os horários, eu acho que eram umas 20, mas assim, todos os horários, todos do congresso, isso eu conferi no programa, tinha pelo menos uma sala abordando aí a temática, né, dentro da saúde mental no militarismo, né? Lá tinha o pessoal da Marinha Americana, que se chamam os Marines, né? E tinha um pessoal do Exército, e eu tive a oportunidade de assistir algumas, porque é um assunto que me interessa muito, né? A sua pergunta acho que está um pouco mais relacionada às forças auxiliares, porque é o seu contexto hoje, polícia e tudo. Mas
hoje nós ainda não temos em quantidade tantos estudos assim, né? Até porque, infelizmente, o Brasil não é um país que abraça tanto e investe tanto em pesquisa, né? Em ensino, via de regra. Mas eu posso traçar alguns paralelos com a própria questão da saúde mental dos militares. No caso, eu vou citar aqui os militares americanos, porque são onde nós temos maior quantidade de pesquisas, né? É difícil falar ao certo o que é, mas, via de regra, o conteúdo do trabalho é um conteúdo mais pesado para a mente humana, né? Por quê? Na mente humana, o ser humano ele traz consigo ali, no seu desenvolvimento, os seus preceitos morais, éticos, o seu senso de justiça e tudo. Porém, lidar com problemas graves, lidar com violência, lidar com situações de estresse no limite, são extremamente inflamatórias para o corpo. E aqui eu falo até do ponto de vista fisiológico mesmo. O estresse, ele é inflamatório. O conteúdo do trabalho por si só já é um conteúdo penoso, já é um conteúdo árduo, duro, né? Naturalmente. É muito diferente de você pegar, por exemplo, assim, beleza, vamos colocar na mesma jornada semanal, vou te pagar o mesmo valor para você ficar sentado lá no parque municipal olhando para a árvore e passeando. Você vê, um paciente mais ansioso talvez tenha um problema até mais grave com esse trabalho do que no outro, mas via de regra não vai ser um trabalho com o mesmo nível de estresse. O contato com a natureza por si só ele já tem benefícios e tudo mais. Então, assim, só o conteúdo do trabalho ele já tende a ter prejuízo. Então, assim, eu não sei se hoje ainda mas antigamente, por exemplo, com 25 anos conseguia aposentadoria, alguns tipos hoje de trabalho. aumentou para 35. Existe uma insalubridade ali, né? Eu não sei se agora aí eu também, tá vendo, quando eu saio da minha área eu posso estar errando. Eu não sei se insalubridade é o termo correto ali, mas existe uma situação relacionada àquele trabalho que gera um prejuízo. E aí, como que a gente sabe disso? Vamos simplificar aqui, de maneira prática. Você contar quantos colegas seus estão afastados aí pelo INSS por não terem condições de trabalho, por alterações de transtornos mentais. Contar quantos colegas seus já tiraram a própria vida, né? Infelizmente, a gente ainda sabe que existem coisas piores. Às vezes, abusos morais que acontecem, né? Que acontecem, às vezes, dentro da instituição, dentro do trabalho. Mas eu acho que, assim, em resumo, eu acredito que o próprio conteúdo mesmo, o conteúdo do trabalho, ele já está mais relacionado a isso. Assim, isso que o doutor falou é importante porque a gente for olhar bem a dinâmica do nosso trabalho, do trabalho policial militar, que é diferente do trabalho das Forças Armadas, né? O trabalho policial militar, você está ali, às vezes, né, trabalhando em aglomerados, exposto o tempo todo a um risco de vida. Isso, querendo ou não, você já tem que trabalhar com um nível de estresse já lá em cima, né? Muito alto. Aí você passa por aqueles períodos, né, atendimento de ocorrência urbana, você chega lá com um problemão para resolver, né? Ou seja, o nível de estresse, né? Uma pessoa tem que prender a pessoa está ali. Ou seja, acaba que você fica por aqueles períodos extensos naquele nível lá em cima. E, igual o doutor falou, isso daí afeta, né? Não só a questão psíquica, mas também a questão, né, do corpo mesmo. Verdade. E aí, o problema grave que eu vejo, assim, já de maneira empírica, é o quê? E muitas vezes o militar não desliga. Ele sai do serviço, ao invés dele desligar, a gente já falou aqui outras vezes sobre isso, ao invés dele desligar, voltar, abaixar o nível de estresse, ir curtir a família, ir curtir um lazer, ir fazer um esporte para dar aquela vazão, né? Daquela válvula de escape, o que ele faz? Ele não desliga, ele continua o tempo todo ali naquele nível de estresse. Sabe o que é o pior? Talvez ele não tenha nem percebido que ele está doente. Cadê o psiquiatra que está acompanhando ele? É isso aí. E sabe o que é o pior? Que eu sei que daqui a pouco arruma um Zolpidem com alguém que quer apagar de noite, porque senão não dorme. E aí pega um Rivotril, o outro tem lá um Clonazepam,
toma de noite para pagar, e aí vai entrando num ritmo de medicamentos que não são apropriados para aquele quadro e que não estão resolvendo o problema. Ele continua sem conseguir desligar, porque ele está desligando forçado. Ele continua sem conseguir ter prazer nas atividades de lazer, sem conseguir curtir a família. Gente, a vida não é só o trabalho, não. E aí entra no medicamento que é o mais acessível de todos, o álcool. Entendeu? Exatamente. Entra e fica, tem quadro de alcoolismo aí. Porque a pessoa, elas não consegue se administrar aquele estresse, aquele negócio, não consegue desligar, ela usa o que faz? Usa o álcool para baixar e... Exatamente. É complicado, é um assunto complexo, né? Mas assim, infelizmente é um ritmo de trabalho penoso, mas assim, eu sei que vocês têm colegas policiais, então fica o reforço aqui, procurem ajuda. Isso mesmo. Se você está num nível da sua vida que você não consegue desligar à noite, você não consegue curtir a sua família no seu dia de descanso, no seu dia de trabalho, aquilo te gera um medo desproporcional ao que seria comum às outras pessoas, que te gera um estresse desproporcional, um nível de ansiedade desproporcional, preocupação excessiva, às vezes chega até a ter sintomas físicos, taquicardia, coração acelera, tremores nas mãos. Procure ajuda. Pare de achar que você é o Superman. Pare de achar que você é o responsável por conseguir resolver tudo. Pare de achar que se você procurar ajuda, você vai ser fraco. Não tem nada disso. Quem é forte procura ajuda. Quem é fraco se esconde com medo de se expor. Procure ajuda. Se você estiver precisando, procure ajuda. Excelente. É isso aí. Rapaz, é igual o doutor já gosta de falar, a gente gosta de perguntar, e aí o trem vai... Não, aqui não acaba não. Eu fiz a minha consulta. Não fez nada. Você nem saiu com o diagnóstico de TDAH ainda. Calma. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui só brincadeira. Nem consulta, não. Nem conheço Danilo, não. Isso aí é brincadeira. Não, mas se for olhar, a gente tem um assunto profundo, é um assunto amplo, e se for olhar, a gente tem muita coisa para perguntar, porque eu acho que é um assunto que interage diretamente com a nossa performance diária, a qualidade de vida que a gente tem, né? A forma que a gente vê, a nossa visão de mundo, né? Então, assim, mas para encerrar, e já deixando aqui, né, o convite para voltar mais vezes, para a gente, né, esmiuçar outros assuntos aí, eu gostaria que você deixasse a palavra final, né, que a gente sempre é rotineiro aqui, aquele né, ensinamento que você quer deixar aí para os nossos ouvintes, para auxiliá-los aí mesmo, né, nessa busca aí de melhoramento, nessa busca aí em se transformar na sua melhor versão, né, com sua sabedoria de vida, sua sabedoria empírica, profissional, né? Eu gostaria que você deixasse essa última palavra aí com nossos ouvintes. Então, vamos lá. Então, assim, eu queria deixar para vocês que o mais importante de tudo é que você não se esqueça que procurar ajuda não fará de você mais fraco que ninguém. Queria que você não se esquecesse também que se você acha que algo em você pode ser melhorado, é muito melhor que você procure ajuda. Se você estiver percebendo em você ou em alguém ao seu redor alguma diferença, algum desânimo, alguma característica que não está compatível com o normal daquela pessoa, dê ouvidos a ela, indique para que ela procure ajuda e, se for você mesmo, procure ajuda em breve. Fechando também, aproveitando, Setembro Amarelo, né? Reforço aqui o Setembro Amarelo, nosso mês de prevenção ao suicídio. A vida é a melhor escolha. Não se esqueça disso, tá? Cancele o estigma, cancele o seu preconceito. A sua mente é tão vital quanto o seu coração. Então pare de procurar só o cardiologista e também esteja mais aberto aí a procurar assistência aí, psicológica, psiquiátrica, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém para poder te auxiliar e cuidar de você. Excelente. Deixa seu Instagram pro pessoal, porque eu percebo que você é ativo muito no Instagram, fala muita coisa bacana ali, válida para nós. Vou deixar meu Instagram aqui, meu sobrenome é meio complicado, mas vocês vão achar, eu tenho certeza. Meu sobrenome do meio é Loser, de perdedor em inglês, mas não é assim que pronuncia porque é italiano, então é Loser. Então é Bruno Loser, L-O-S-E-R, Remerli, né? Então é meu nome todo, mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Não, vamos deixar aí também na tela. E
quem precisar de mim, quiser bater um papo, tá? Qualquer coisa no meu site tem meus contatos também, www.drbrunoh.com. Pode entrar no meu site, lá tem os meus contatos. E será um prazer ajudar quem precisar aí, quem estiver precisando de mim, e sanar as dúvidas que eu puder, bater um papo. Estou sempre à disposição. Bacana demais, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Contribuído sobremaneira aí para esse projeto, né? Tenho certeza que agregou bastante na vida de cada um, né? São conhecimentos valiosos aí que, de fato, aquela pessoa, né, que está ali passando, né, por um problema, se ainda não deu o start, que precisa procurar uma ajuda, né? Com certeza vai mudar um pouco a mente dela, né? Fica à vontade para voltar aqui, né, pra gente bater mais um papo. Já que você gosta de falar, a gente gosta de perguntar, deu certinho. É isso aí. Depois a gente marca uma live aí e a galera botar pergunta ao vivo. Boa, fica mais emocionante. É isso aí. excelente. Vamos fazer. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Não perca o próximo episódio do Mindcast Brasil. Valeu!